Olá, turma. Espero que vocês estejam se cuidando. Eu estou me cuidando daqui. A gente vai dar continuidade aos vídeos. Hoje a gente vai ver o sujeito indeterminado, mas dentro do sujeito indeterminado a gente vai rever algumas coisas que vocês já viram em séries anteriores, né? No vídeo passado a gente viu a questão das variedades linguísticas. Aí fala, professora, para que eu preciso saber de sujeito indeterminado na vida? Para quê? Sempre falo, a gente estuda a língua portuguesa, falando especificamente da minha disciplina, a gente estuda a língua portuguesa, sobretudo para a gente poder aplicar isso. Se a gente não aplicar esses conceitos, esses conteúdos que o professor fala para vocês, né? Que eu falo para vocês, canso de repetir, para nossa vida não vai haver sentido, né? Essa questão do sujeito determinado está muito a questão da concordância verbal. Como assim concordância, professora? Imagine, né? Se vocês já viram em algumas placas aí do bairro onde vocês moram, vendem-se sacolés, né? Vendem-se sacolé. Existe aí um errozinho de concordância, tá? Então a gente vai aprender por quê. Tá no livro na página 70 de vocês. Peguem lá o livro, que eu vou esperar. Pegar o livro, página 70. Então, a gente vai rever essa questão da frase, da oração e do período. Tá lá trabalhando a língua. Frase, gente, o que seria uma frase? Seria um conceito que passa uma mensagem completa. Existem frases que precisam de verbo, existem frases que não precisam de verbo, tá? Mas para ter frase, ele precisa fazer sentido, tá? O olá pode ser uma frase. Socorro pode ser uma frase, dependendo do contexto, tá? Se eu falar socorro até aqui, vamos dar o exemplo do livro. Que lindo! Uma frase nominal. Por que seria uma frase nominal? Porque só tem nomes, não tem verbo, tá? A floresta amazônica encanta todos. É uma frase verbal, tá? O que seria uma oração? A oração é necessário que ela tenha verbo, né? Ali está no enunciado, é um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo ou locução verbal. Lembra? Locução. No exemplo que está ali, estou visitando. Estava visitando. É uma locução verbal. Então, oração, já cansei de falar isso, vocês sabem com certeza, a gente só está revendo. Precisa de ter verbo. Período. Período, eu sempre falo para vocês, começa na letra maiúscula, termina no ponto, né? O período é um enunciado construído por uma ou mais orações, né? Lembra, se nesse período, né, que começa lá na letra maiúscula, termina no ponto de final, de exclamação, se houver um verbo, vai ser um período simples. Se houver mais de um verbo, vai ser um período composto. Então, o que a gente vai rever hoje é esses períodos simples, tá? A gente vai dar um apanhado geral sobre isso, tá? Então, só para a gente entender o período, a viagem foi sensacional. Essa viagem foi sensacional é uma frase? É. Por quê? Porque tem sentido completo. É uma oração? É. Por que é uma oração? Porque tem o verbo foi. É um período? Sim. Certo? Começa e termina, tá? Numa letra maiúscula, lá na exclamação, tá? Então, por que a gente está falando sobre isso, gente? Porque, gente, de novo, a gente não pega quando a gente quer escrever um texto, quando a gente quer falar algo, quer expor as nossas ideias, nossos pensamentos. A gente não pega lá, não sacode um saquinho imaginário, vou pegar essa frase e eu vou pegar essa outra. Não é assim, né? A gente seleciona e combina palavras, né? Dificilmente alguém em língua portuguesa vai falar saudades, nono ano estou. Quem vai falar isso? Sabe que vou construir uma frase, não vou usar esse enunciado. Saudade, nono ano estou. Não vai rolar. A maioria das pessoas em língua portuguesa não vão falar isso. Então a gente seleciona a palavra, gente. Porque aí aqui está falando, não selecionar palavras, optamos pelas classes gramaticais. De novo, repetindo, eu sempre falo para vocês, classes de palavras. A classe das palavras tem a ver com função, tá? Cada palavra tem uma função, quer ver? Substantivo tem função de quê? Nomear. Adjetivo tem função de quê? Caracterizar. Numeral tem função de quê? Né? De botar ordem, né? Primeiro, segundo, né? De enumerar, 1, 2, 3. O artigo, de determinar ou indeterminar um substantivo. O nono ano, nono ano.
Aí tem o quê? Preposição. Lembra da nossa musiquinha? Ante, após, até com contra de. Tem função de quê? Ligar palavras. Não dá para ligar palavras soltas. Não dá para palavras soltas. Café, açúcar. Café com ou sem açúcar. Olha a preposição aí no meio. Verbo. O que faz o verbo, gente? Ação, fenômeno da natureza, estado, advérbio. O que ele faz? O advérbio ele dá circunstâncias de tempo, de modo, de negação, né? Então, interjeição. A gente não viu interjeição, mas você já deve ter visto no sexto ano. Interjeição, exprime dor, raiva. Quando a gente dá uma topada, a gente fala ai! Interjeição. Pronome, para que servem os pronomes? Os pronomes servem para ajudar o substantivo, tá? O nono ano é muito legal. Ele é muito legal. Em vez de repetir nono ano, posso usar um pronome, certo? O pronome acompanha ou substitui o nome. E o último, conjunção. Né? A gente viu conjunção ano passado, a gente viu as conjunções, se eu não me engano, as conjunções também. Calma aí, gente. Estou olhando pela minha memória. A gente viu as conjunções coordenadas. Agora eu me lembrei. A gente viu as coordenadas. Então, isso que eu falei, gente, dessas classes de palavras, dessas 10 classes de palavras, tem a ver da função morfológica. Cada palavra tem uma função. Então, quando a gente usa, quando a gente precisa construir frases ou textos, a gente faz o quê? A gente pega essas palavras soltas, né, que são as funções morfológicas, e usa uma função sintática. O que seria a função sintática? Né? A gente já viu função sintática, sujeito, objeto direto, objeto indireto, e assim por diante. Então, função morfológica, substantivo, pronome, advérbio, preposição. E a função sintática é o papel que essas classes de palavras vão fazer num sentido. Tá? Só vou ler lá para não ficar solto. Ao combinar as palavras, dependendo do contexto, elas passam a exercer um papel específico. Quer ver uma coisa, amores? Deixa eu falar aqui, ó. Vou botar aqui um pronome. Um pronome não, desculpa, um substantivo próprio. E ver que esse substantivo próprio, ele pode ter mais de uma função. Quer ver? Mariana é um substantivo próprio, certo? Então, Mariana está em casa. Então, Mariana está em casa. A gente tem Mariana, que é um substantivo próprio. Está, que é um verbo de ligação, um verbo. Em casa, né? Em preposição. Casa, substantivo comum. Então, Mariana está em casa. Tenho isso. Mariana está em casa. Mariana é isso que eu falei. Substantivo, verbo, preposição e substantivo comum. Agora, qual é a função sintática de Mariana? Sujeito. Qual é a transitividade do estar? VI, porque ele indica lugar. E em casa, o lugar que ela está. Então, você viu? E às vezes, gente, o substantivo, esse substantivo Mariana, ele pode ter outra função sintática, vai depender do contexto. Se eu falei assim, briguei com Mariana. Agora, esse Mariana não é mais sujeito. Esse mesmo Mariana, que é um substantivo próprio, ele tem outra função. Se eu falei briguei com Mariana, qual é a função de Mariana? Cadê no nono? Briguei, qual é o verbo? Lembra, sempre acho o verbo. Briguei. Quem foi que brigou? Eu. Não está lá, mas eu sei, né? Pelo contexto eu sei que foi eu. Não dá para nós briguei, né? Ele briguei. Então, eu é o sujeito, briguei é o verbo transitivo indireto. Quem briga, briga com alguém. E com quem eu briguei? Com Mariana. Então, Mariana, nesta frase, ela tem qual função sintática? Objeto indireto. Então, a gente viu, Mariana está em casa, tem a função de sujeito. Briguei com a Mariana, tem função de objeto indireto. Vocês viram, gente, que as palavras são assim.
né? As funções morfológicas, substantivos, eles podem ter diferentes funções. Por isso que está falando ali no terceiro parágrafo de morfossintaxe. É quando mistura a morfologia, né? A função das palavras soltas e a função sintática, que a gente combina na frase, tá? Então a gente vai estar falando aqui, considerando funções mais importantes, sujeito e predicado. E é isso que a gente vai rever, sujeito e predicado. Tá? Então, relendo ainda na página 70, tá na página 70? Sim, lá no finalzinho da página 70, tô olhando o livro aqui, tá? Relê este enunciado retirado dos textos desta unidade. Um bando de papagaios passa para um lado, as borboletas invadem os caminhos e as picadas. A principal atração do Parque Nacional do Iguaçu no Brasil é a Trilha das Cataratas. As caminhadas são muito mais recompensantes de manhã. Todos esses enunciados são períodos simples, porque apresenta só uma oração, tá? E os termos essenciais para formar essa oração são o sujeito e o predicado. Até brinco com vocês. Tiro o sujeito, o resto é predicado. Tiro o sujeito, o resto é predicado. Claro, excetuando-se o vocativo, tá? Deixa eu parar este vídeo. Este é o vídeo 1 do sujeito indeterminado, porque não comporta gravar vídeos muito grandes neste programa. Vou pausar por aqui para a gente continuar de onde paramos.